Salmo de número 42 é o texto da nossa reflexão nessa noite. Salmo 42. Os irmãos encontraram? Amém? Deixa eu tentar abrir aqui o meu esboço. O texto bíblico nos diz assim, irmãos: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio, o Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das águas, cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Amém? Vamos orar novamente e pedir ao Senhor nosso Deus que fale aos nossos corações através da sua santa palavra nessa noite. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos ler a tua palavra livremente. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos meditar nas Sagradas Escrituras. Porque o Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, nos ensina tua palavra, nos guia a toda a verdade. Senhor, fale aos nossos corações, a nós que estamos aqui, e fale ao coração daqueles que nos acompanham agora também pelo YouTube. Fala ao coração daqueles que haverão de ouvir essa mensagem posteriormente. Fale conosco, Senhor. Esse é o clamor do teu povo diante de ti nessa noite. Em nome de Jesus, teu Filho, que vive e que reina hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. O Salmo 42, ele faz parte do segundo livro, ou segundo tomo dos Salmos. Os irmãos sabem que o livro dos Salmos, ele é na verdade uma coletânea de livros, de cânticos, de poemas que o povo de Israel cantava em louvor ao Senhor. Alguns deles eles cantavam em casa, com a família. Outros, como por exemplo os cânticos de romagem, eles cantavam enquanto subiam para Jerusalém para adorar o Senhor nas festas que o seu povo tinha. E alguns desses salmos falam da tristeza que os israelitas sentiram quando eles estavam distante do Senhor. Alguns fazem referência ao exílio na Babilônia, por exemplo. Não é o caso desse. Mas o caso desse salmo também é de um homem que serve ao Senhor, um servo de Deus, que está experimentando uma tristeza terrível. Vocês perceberam isso? Dá uma olhadinha no versículo 3. Ele diz assim, olha, ao invés de me alimentar, as minhas lágrimas são o meu alimento. A tristeza que esse homem experimentava era tão profunda, meus amados irmãos, que ele não conseguia comer. Ele só chorava o tempo todo. Você já experimentou um momento de tristeza assim? A tristeza pode nos alcançar por N motivos. Às vezes nós ficamos tristes por alguma contingência comum da vida, uma enfermidade.
Muitas vezes a tristeza é a tristeza do luto. A gente perdeu alguém querido. Algo que nos chocou, alguma notícia que impactou muito o nosso coração, as nossas emoções. Nós nos entristecemos com os nossos pecados. Quando a gente sabe que não deveria ter feito algo e a gente fez e aquilo desagradou o Senhor, isso entristece todo cristão sincero. A tristeza que nós sentimos, ela pode ser algo passageiro e pode ser vencida com muita tranquilidade, mas às vezes nós também passamos por situações em que ela chega e se instala. Ela vira uma tristeza profunda, ela vira uma melancolia. Na Bíblia tem uma série de casos, muitos personagens que enfrentaram tristezas. Assim, Davi foi um deles. Este salmo não é de Davi, mas Davi foi um deles. Davi escreveu certa vez que os ossos dele doíam enquanto ele calava o seu pecado, enquanto ele não confessou o seu pecado a Deus. A gente vê Jó experimentando essa tristeza profunda. Tem uma passagem no livro de Jó em que ele diz assim: a minha vida é tão sem graça como comer ovo sem sal. Você já comeu ovo insosso? Tão sem graça como comer ovo sem sal. Eu não queria nem ter nascido. Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Tanta gente hoje passa por isso. Quantas pessoas, inclusive entre nós, nossos irmãos, enfrentam depressão. A depressão é um nome mais moderno para essa enfermidade ou essa tristeza profunda que já abatia os homens e mulheres de Deus lá no Antigo Testamento, que passa para o Novo Testamento e que nos alcança também. É algo terrível, né? A gente olha para um lado e para o outro e parece que nós estamos sendo apertados por todos os lados. A gente quer se esconder de todo mundo, não quer falar com ninguém, a gente chora sem motivo. Em 2013, eu enfrentei uma depressão. Foi algo terrível, terrível. Eu estava voltando para Fortaleza, eu tinha passado por uma igreja, passei 5 anos naquela igreja, estava voltando para Fortaleza e é interessante que eu achava que estava tudo bem comigo. Quando de repente vinha aquela tristeza sem explicação e 2 diáconos da minha igreja perceberam isso. Perceberam a minha mudança de humor, a minha tristeza, chorando sem motivo algum. Chorava muito nas pregações também. E eles disseram: pastor, o que está acontecendo? Eles me levaram então a um profissional que era pastor, já está na glória com o Senhor esse pastor, era um psiquiatra, pastor, foi pastor da Igreja Batista da Aldeota, aliás, da Igreja Presbiteriana da Aldeota, lá em Fortaleza. E eu passei por aquele momento difícil com Deus. Contei com o apoio da minha família, busquei a presença de Deus e consegui enfrentar. Mas eu estou contando isso para você para dizer que qualquer um de nós pode enfrentar esses momentos de tristeza profunda, de melancolia, de uma tristeza que vem e logo passa, mas de outras que vêm, se instalam e demoram a passar e podem até virar uma tristeza patológica também, uma depressão, por exemplo. Era o caso desse homem. Ele está profundamente triste, profundamente abalado. Ele começa a descrever a situação dele assim: as minhas lágrimas são o meu alimento todo dia, eu não consigo nem comer, eu só consigo chorar. Mais na frente ele vai dizer assim: um abismo chama outro abismo. As tuas vagas, as tuas ondas passaram sobre mim, me encobriram. Você alguma vez foi à praia, tomando banho de mar, levou um caldo? Sabe o que é um caldo? É quando a onda quebra sobre você e mexe com tudo. É mais ou menos esse sentimento do salmista aqui. Está tudo remexido dentro dele, tudo confuso dentro dele, tudo é dor dentro dele. Quando ele fala isso, as tuas vagas, as tuas ondas passam sobre mim, ele faz referência ao Monte Hermon. Vocês perceberam aqui no texto? Mizar, Monte Hermon. Monte Hermon é um monte que fica em Israel, lá no extremo norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Ali, no sopé do Monte Hermon, nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão nasce com poucas águas, né? Uma nascentezinha nasce com poucas águas. Mas essas águas se tornam muitas, porque no Monte Hermon sempre tem gelo. E o degelo lá do Monte Hermon se mistura com a nascente ali no sopé do monte e vira um rio de águas muito caudalosas. É sobre isso que ele está falando. Esse gelo desce do monte, se mistura com a água da nascente, passa sobre mim. Parece que eu estou tomando um caldo ali, parece que eu estou ali no meio de um turbilhão. E é isso que está acontecendo com ele. Um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de tristeza que o consome naquele momento, de maneira que ele nem consegue explicar direito, mas pela graça e inspiração de Deus, de maneira poética, ele fala dessa dor que ele está sentindo. Você já enfrentou alguma dor assim? Talvez você esteja
passando por isso. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que isso é muito comum. Você não deve se sentir menos crente por causa disso. Você não deve se sentir um fracassado ou uma pessoa fraca na fé por causa disso. Isso é muito normal, muito comum. Mas há cura para a nossa tristeza. Houve cura para este salmista, que a gente nem sabe direito quem é. Talvez seja um levita, certamente era um levita, porque ele fala que ele guiava o povo em adoração, ele ia junto com o povo adorar a Deus. Mas a gente não sabe exatamente quem é. Talvez um dos filhos de Corá, aqueles cantores que o rei Davi tinha instituído para dirigir o louvor, a adoração no templo lá em Israel. Ele fala dessa dor, ele passa por isso e ele nos ensina, então, como sair disso. Primeira coisa é que ele deixa muito claro o porquê. E a gente precisa entender o porquê da nossa tristeza. Qual é o motivo da tristeza dele? Vocês perceberam aqui no texto? Ele vai dizer assim: os meus inimigos zombam contra mim. O tempo todo eles me dizem: onde está o teu Deus? O motivo da tristeza dele era a zombaria dos inimigos. E em que contexto isso se dá? Esse salmista está exilado. Está longe da sua terra. Ele provavelmente era de Jerusalém, no sul de Israel, e ele está exilado aonde? O texto diz, né? Lá no norte de Israel. No Monte Hermon, perto do Monte Hermon. A gente não sabe direito em que situação, mas inimigos tiraram este homem do lugar onde ele vivia e o prenderam e o levaram para longe do lugar de adoração. E o lugar de adoração era em Jerusalém, o templo em Jerusalém. Os judeus entendiam que era ali que Deus se manifestava e que ali era o lugar de encontro com Deus. Então esse é o motivo da tristeza dele. Ele está exilado. Como consequência disso, ele está separado do seu Deus, ou pelo menos está separado da alegria, do privilégio de adorar a Deus junto com seus irmãos, junto com o seu povo. Então ele fala sobre essa tristeza. Eu me lembro, e a minha alma dói dentro de mim, diz ele no texto, quando eu lembro que eu sempre guiava o povo em adoração, e agora eu não posso mais. Veja o versículo 1 e o versículo 2, como ele fala dessa tristeza do coração, o motivo. Assim como uma costa suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Então ele estava falando aqui o seguinte: olha, o motivo da minha tristeza é que eu não posso mais estar no templo em Jerusalém, adorando a Deus. Eu não posso estar mais diante da face do Senhor. Eu não posso viver mais a minha vida de adoração, a minha vida litúrgica, a minha vida com Deus. E isso porque os inimigos o tinham exilado, levado para longe. Qual é o motivo da sua tristeza? A pergunta talvez seja: tem um real motivo? Tem um real motivo? Como é que eu faço para descobrir? O salmista também nos indica como nós podemos fazer isso. Veja, por favor, no versículo 5. Versículo 5, ele diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Como é que eu sei, ou como é que eu faço para descobrir o real motivo da minha tristeza? Puxa uma cadeira e manda a tua alma sentar lá. Converse com a sua alma. Converse com o seu coração. Converse com o seu íntimo. Racionalize. E aí vem o primeiro meio de saída de uma situação de tristeza profunda. A primeira forma como temos, a primeira arma que está à nossa disposição para nós vencermos a tristeza profunda, qual é? Racionalize. Pense. Reflita. Pergunte para a sua alma: afinal de contas, por que mesmo que eu estou assim? Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente olha para dentro de nós, a gente percebe que o motivo que nos está levando à tristeza, ele é muito frágil, muito pequeno. E ainda que seja forte, nós temos diante de nós um Deus todo-poderoso, que pode nos ajudar a vencer toda e qualquer tristeza.
há muitos anos atrás, eu participei de um grupo de pastoreio de pastores. E nesse grupo a gente abria o coração e falava das nossas dores. E aí eu falava, então, falei dos meus problemas ali para o grupo, e teve um pastor que ele me disse algo que eu jamais esqueci. Ele disse assim: Paulo, você precisa racionalizar. Você precisa pensar. Isso que você está sentindo, este medo, essa angústia, ou o que te causa angústia, melhor dizendo, é algo real? Ou é algo que nasce apenas da tua imaginação? Ou é algo que este medo descontrolado está colocando no seu coração? Pense, racionalize, medite, pergunte para a sua alma. É o que ele diz aqui: por que você está aflita, abatida? Por que você está tão triste, minha alma? E por que você está tão perturbada? Veja que ele fala de duas reações da alma dele. O abatimento, a alma dele tanto está abatida, triste, quanto está perturbada dentro de si. Por quê? Por quê? Racionalize. Segunda coisa, para a gente vencer, meus amados irmãos, a tristeza profunda em nossos corações, a gente precisa lembrar daquilo que Deus já fez por nós. A gente precisa lembrar, meus amados irmãos, dos momentos que vivemos por Deus, dos momentos que vivemos com Deus, e de como Ele cuidou de nós em todos aqueles momentos. Lembrar do passado e de como Deus tem cuidado de nós até aqui, nos ajuda a vencer a tristeza profunda. Versículo 4. Lembro-me destas coisas, diz o salmista. E ele vai lembrar de quando ele adorava a Deus junto com o seu povo. Lembro-me destas coisas. Quando eu leio essas palavras aqui do verso 4, eu logo me lembro do livro de Lamentações. Quando no capítulo 3, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, além de racionalizar, de perguntar, é real esse medo? Por que mesmo que eu estou triste? Lembre daquilo que Deus já fez por você, daquilo que você viveu com Deus. Era na lembrança da sua vida com Deus que Davi encontrava força. Você conhece muito bem a passagem de 1 Samuel, capítulo 17, não é verdade? Ali, Davi vai enfrentar o gigante Golias, um guerreiro treinado, bem equipado e bem assessorado. Ele era um gigante, tinha armas top de linha e tinha um escudeiro que ia à frente dele. Ele insultava todo o povo de Israel. Nem mesmo Saul, que era o homem mais alto, mais forte do exército, o rei de Israel, tinha coragem de enfrentar aquele gigante. O Davi se apresentou. E quando ele se apresentou ao Saul, o rei disse: leve a minha armadura. Mas o Davi nem conseguiu andar com aquela armadura do rei Saul. Era muito pesada, não era feita para ele. Sabe o que é que o Davi disse para o rei Saul? Ele disse assim: Senhor, eu não preciso dessa armadura. Porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai lá no campo, vinha um leão, uma ursa, tomava um cabrito daquele, uma ovelhinha daquela do rebanho, eu ia lá pela força do Senhor e tirava, resgatava o animalzinho da boca desses animais. Então o Deus que me fez vencer o leão e a ursa, ele vai me fazer vencer esse gigante. O que é que o Davi está fazendo? Ele está lembrando do seu passado, da sua vida com Deus, do cuidado de Deus, das vitórias que Deus já tinha dado a ele. Isso trazia força para ele enfrentar os gigantes. Lembre de quantas situações Deus já tirou você, de quantos problemas ele já te livrou, quantas dores ele com a sua mão santa arrancou do seu coração, quantas vezes ele te fez ficar de pé novamente diante das situações mais terríveis. Racionalize e lembre-se. Essa é a ordem que Deus dá para o povo de Israel quando eles estão para entrar em Canaã, em Jericó. Ele diz para o Josué: olha, você vai mandar que tirem pedras deste rio que eu sequei diante de vocês. E com essas pedras vocês farão um altar, um memorial. E quando as próximas gerações vierem
e virem este altar, esse amontoado de pedras lá do Rio Jordão, eles vão perguntar: o que significa isso? E vocês dirão: o Senhor nos fez passar esse rio a pé enxuto. Lembrança. Nós somos um povo de memória muito curta. E, sobretudo, na hora das dores e tribulações, parece que a nossa memória foge de nós. Parece que aquela força que veio antes já não cabe para hoje, já não serve para hoje. Mas se nós começarmos a pensar, racionalizar do motivo da nossa tristeza e lembrar daquilo que Deus fez por nós, nós certamente encontraremos nele e nestes fatos passados a força para sair dos momentos de tristeza, para enfrentar os momentos de dor em nossas vidas. Então, primeiro, racionalize. Em segundo lugar, lembre do que Deus já fez por você. Lembre do seu passado. Terceiro, para você sair dos momentos de tristeza e dor, de intensa dor, você precisa buscar a presença do Senhor. Olha a sede do coração deste salmista. Olha como ele começa: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Veja o versículo 4. Eu lembro-me destas coisas. Dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor a Deus. Ele tem sede pelo Senhor. Veja o verso 5, quando ele conversa com a alma dele, ele diz: por que você está aflita, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus. Eu ainda o verei. Eu ainda o adorarei. Ele tinha o anseio de voltar àquele mesmo lugar de adoração. Ele tinha um anseio de buscar a Deus, de estar com Deus, diante de Deus. E é justamente essa busca por Deus, a presença de Deus, ou a esperança de estar na presença de Deus, que fazia daquele homem alguém que podia suportar aquela tristeza tão profunda em sua vida. Veja comigo o versículo 8. No versículo 8, ele diz assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Veja que o verso 8, ele começa com uma conjunção adversativa, né? Contudo, porém, mas, no entanto. Ele está se referindo, ou essa conjunção está ligando o verso 7 ao verso 8. No verso 7 ele fala de suas dores. As tuas ondas, as tuas vagas passam sobre mim. Há águas caudalosas sobre mim. A minha dor é terrível. Contudo, o Senhor derrama a sua misericórdia sobre mim. Isso acontece durante o dia. Parece que ele está reverberando as palavras de Jeremias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Depois ele diz, ainda no verso 8, de noite está comigo o seu cântico. Mesmo naquele momento de dor, Deus colocava na boca daquele seu servo um cântico. E esse cântico o levava a orar a Deus, a adorar a Deus, ali, no seu exílio, no seu lugar. É interessante que ele começa falando do desejo de voltar para Jerusalém e adorar lá no templo. Mas ele reconhece que Deus não está lá no templo apenas. Deus estava com ele no seu lugar, na sua casa, no seu exílio ali. Durante o dia todo, Deus estava com ele. A misericórdia de Deus estava o acompanhando o dia inteiro. Durante o dia todo, Deus estava cuidando de sua vida. E à noite, mesmo naquele lugar onde ele não queria estar, Deus colocava na sua boca um cântico, um louvor a Deus. A busca pela presença de Deus, a comunhão com Deus, através da oração, da vida devocional, da adoração, nos faz encontrar forças para vencermos as tristezas que nos abatem. Você lembra de alguma história assim?
em que um servo de Deus, no momento mais triste, na maior tribulação, adorou ao Senhor e encontrou nele forças? Eu sei que você está lembrando, junto comigo, de Paulo e Silas em Filipos, na prisão. Eles foram presos injustamente. E eles tinham tudo para maldizer aquele momento, para maldizer o Senhor. Mas eles preferiram adorar a Deus, cantar em louvor ao Senhor. E veja, irmãos, o crente não canta só quando tudo vai bem. O crente canta em todo o tempo, porque quem coloca o louvor em seus lábios é o próprio Deus. A música tem este poder terapêutico de aliviar a nossa alma. Diz o ditado popular que quem canta, seus males espanta. Mas é muito mais do que isso. O louvor que vem do céu e enche o nosso coração, a certeza da presença de Deus, nos leva a responder a essa presença e a esse cuidado, adorando a Ele, cantando a Ele. Mesmo que a gente não saiba cantar direito, mesmo que a gente não tenha a afinação que a gente gostaria de ter, o coração se enche tanto que transborda pela boca e a gente adora ao Senhor, mesmo em meio às tristezas. Mesmo em meio às maiores dores. Muito comum a nós cristãos estarmos lá em qualquer que seja o momento difícil, mas o nosso lábio, o nosso coração, ao invés de maldizer, está cantando louvores a Deus. Volte ao versículo 5. Ele diz assim: por que você está abatida, minha alma? Ele repete isso no verso 11. Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Ele reconhece sua dor porque ele racionalizou sobre isso. Ele conversou com sua alma sobre isso. Ele lembra do passado. Ele sabe que é Deus quem vai curá-lo. Ele admite as suas dores e a sua tristeza. Mas ele diz: eu ainda verei a Deus. Espere em Deus. Quem é que de fato, irmãos, cura as nossas dores? É o Senhor nosso Deus. Eu sei que tem momentos que a tristeza é tão grande que a gente nem consegue orar ao Senhor. Não é assim? Lembra de Ana, quando isso acontecer com você. Eu já tive a oportunidade de aconselhar pessoas em situação de tristeza profunda, em que as pessoas diziam para mim: pastor, eu não consigo orar. Não consigo falar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo falar com Deus. Lembre-se de Ana, no momento de maior angústia e tristeza dela, por causa das acusações e da zombaria de Penina, a outra esposa de Eucana, seu marido. Ela foi até a tenda do Senhor em Siló e ela ajoelhou-se diante de Deus. E o texto diz que ali ela se derramou sua alma diante do Senhor. De maneira que Eli, o sacerdote, pensava que ela estava bêbada, porque ela só balbuciava. Tem horas que a gente nem consegue orar, mas o que eu digo para você é: busque em Deus essa força, porque é Ele quem nos cura. É na presença dEle que somos curados. É na presença dEle que encontramos força para reagir, para levantar, para enfrentar a vida e todos os seus desafios. Esse salmista racionalizou sobre a sua dor, lembrou do passado e chegou à conclusão de que quem o curava era Deus. Era em Deus que ele deveria esperar. Amém? Mas tem aqui um quarto passo para a gente vencer as tristezas de nossa vida. Vamos lembrar, mais uma vez, do versículo 4. O que é que ele diz ali? Lembro-me destas coisas. E ele lembrava de quê? De quando ele, junto com o povo de Deus, caminhava até a casa de Deus em gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Ninguém consegue vencer a tristeza sozinho, irmão. Não, eu estou buscando a Deus. Ótimo, é isso que você tem que fazer, a gente acabou de ver. Mas Deus deu para nós uma família, uma comunidade terapêutica chamada igreja. Você quer vencer a tristeza? Não se isole.
Não se distancie do povo de Deus. Não se distancie da casa de Deus. Busque não somente a presença do Senhor, mas escute o que eu vou lhe dizer. Busque a presença dos irmãos. Desses irmãos mesmo, dessa igreja mesmo, mesmo que imperfeita. Ela é instrumento de Deus para te trazer alegria. Ela é instrumento de Deus para te dar forças para vencer as tristezas da vida. Porque está abatida a minha alma, eu ainda o louvarei. Quando verei a face do Senhor novamente? Quando eu estarei novamente no templo, adorando ao Senhor com os meus irmãos? Era um levita, alguém envolvido na música no templo, um líder de adoração na igreja. E agora ele estava separado dos seus irmãos. Irmãos, desculpa eu falar isso aqui, mas eu não consigo entender um crente que não tem prazer no culto público. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça, de maneira alguma. Isso deveria nos trazer tremenda alegria. A gente deveria terminar este culto hoje contando as horas para chegar o próximo domingo. Não, o próximo domingo não, quarta-feira. A gente deveria terminar esse culto aqui contando as horas para chegar o domingo de manhã, a nossa EBD. Queridos, Deus habita no meio dos louvores, habita no meio do seu povo, e no meio do seu povo ele faz maravilhas. Como a igreja, e como tantos irmãos hoje em dia têm tido a sua fé destruída por uma desgraça que existe no nosso meio, chamado esse movimento dos desigrejados. Eu não preciso de igreja. Rapaz, que orgulho é esse? Quando você diz que não precisa de igreja para buscar a Deus. Como você é orgulhoso! E eu quero só te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Olha aqui esse salmista. Qual era o anseio dele? Eu queria tanto estar lá, eu queria estar lá novamente, eu queria cantar com os meus irmãos, eu queria sair com eles em adoração, participar daquela multidão em festa novamente. Ele está impedido de fazer isso. Enquanto tem tantos crentes hoje que escolhem não ir ao culto, escolhem. Ontem eu estava conversando com a Patrícia, minha esposa. Eu estava com muita dor no estômago, muita dor. Tenho um problema de gastrite, estava com muita dor. E eu cogitei não ir para o compromisso que eu tinha lá no Logradouro. Eu estava passando a semana inteira meditando nesse texto, estudando para pregar essa noite, eu lembrei do texto. Eu lembrei que o salmista queria estar lá e não podia. Eu disse assim para ela, Patrícia, eu vou. Porque pode ser que amanhã ou depois eu queira ir e não possa. Pode ser que amanhã eu queira ir, mas esteja num leito de hospital, internado. Eu não posso. Pode ser que eu queira ir, mas eu estou doente dentro de casa, eu não posso sair. Então, enquanto eu puder, eu vou. Eu não abro mão da comunhão com os meus irmãos, a não ser que eu esteja prostrado, doente. Eu não posso, então eu não vou. Mas enquanto eu puder, ali eu estarei. Porque com todos os problemas que temos, com todas as dificuldades que possamos ter, inclusive nos nossos relacionamentos, esse lugar é lugar de cura, esse lugar é lugar de adoração, esse lugar é lugar onde Deus se manifesta, esse lugar é o lugar onde Deus fala comigo. Fala lá no meu quarto, mas fala aqui também. Inclusive, através das limitações dos meus irmãos. Deus fala comigo. Covid-19 foi 2019, né? Não foi? 19, 20 e 21, né? Tanta gente queria vir para o culto e não podia. Nós estamos esperando outra desgraça da Keller. Será possível, rapaz, que a gente não aprende? Será possível que a gente não aprendeu que pode ser amanhã? Pode vir outro negócio desses aí você vai querer vir e não pode.
Ou não importa para você? Ou não é bom para você? Se estar na igreja não é bom para você, eu quero ter uma má notícia para te dar. Você não vai gostar do céu. Não vai. Pede logo para Deus para arrumar outro lugar para você, porque do céu você não vai gostar, não. Porque o que vai ter lá na eternidade? Comunhão com os irmãos, adoração. A palavra não será pregada, mas a palavra viva que é Jesus estará diante de nós. Diz o Senhor Jesus que nós sentaremos à mesa com Ele para celebrar a ceia com Ele. Onde é que a gente faz isso? Onde é que é o vislumbre da eternidade, queridos? Igreja, congregação. Por isso, o autor aos Hebreus vai dizer, em Hebreus 10, 25, não deixem de se congregar, como é costume de alguns. Você sabe como é que ele continua o texto? Ainda mais agora, quando o tempo se aproxima. Porque quanto mais perto da volta de Cristo, mais as coisas vão ficando difíceis. Mais a gente precisa uns dos outros. Mais a gente precisa de comunidade. Mais a gente precisa de comunhão com os nossos irmãos. Se a tristeza te abater, sabe qual é a última coisa que você deveria pensar em fazer? Sair da igreja. Mas, infelizmente, é a primeira coisa que as pessoas fazem. Vou mais não. Estou triste. Eu sei que você está triste. Pega essa tristeza aí, coloca no bolso agora e vamos lá. Você vai voltar melhor. Você vai ser revigorado. Você vai ser fortalecido. A presença de Deus vai te dar esta força que você precisa. O salmista racionalizou, o salmista lembrou do seu passado, do que Deus já tinha feito por ele. O salmista buscou a presença de Deus em oração, em louvor, em casa, ele e Deus. Mas o salmista também sabia que precisava experimentar de novo aquela multidão, aqueles irmãos, aquele louvor, aquela adoração. A tristeza pode vir contra nós. Ela pode nos abater. Ela pode, inclusive, ficar mais tempo do que o que nós gostaríamos que ela ficasse. Mas ela não precisa tomar conta de nossas vidas. Nós não precisamos deixar que isso aconteça. Porque Deus já nos deu os meios para nos livrarmos dela. Racionalize, lembre do que Deus já fez, busque em Deus porque é Ele quem te cura e não deixe de se congregar. Não ande sozinho, não viva isolado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Ele nos ajude a vencer as nossas dores, as nossas tristezas, de acordo com a sua santa vontade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor? Que tal se a gente agora cantasse novamente aquele louvor, Clamo Jesus? No nome dele há cura, no nome dele há restauração, no nome dele há nova vida. Cadê o pessoal do louvor? Bora, minha gente, cuida. Vamos adorar o Senhor juntos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, porque na hora que a tristeza chega, nós podemos nos alegrar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a refletirmos, a termos a capacidade, ainda que a dor seja intensa, de racionalizarmos sobre os motivos da tristeza que nos abate. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, a lembrarmos sempre daquilo que o Senhor já fez, pois o Senhor não muda, Tu és o mesmo, e aquilo que o Senhor já fez no passado por nós, o Senhor pode continuar fazendo. Ó Deus, nós te pedimos no nome santo de Jesus, que nós jamais esqueçamos que é o Senhor quem nos cura, e na Tua presença encontramos restauração. Que possamos te buscar no nosso secreto, em casa, no nosso quarto, no exílio da nossa dor e da nossa tristeza, que nós busquemos a Tua face. E que ali, ó Deus, neste exílio de dor e aflição,
o Senhor coloque em nossos lábios um cântico, uma oração a Ti. Ó Deus, que nós possamos aprender que não conseguiremos vencer a tristeza sozinhos, e que o Senhor nos deu a igreja, esta família espiritual, o Teu povo, que nós possamos ansiar por estar na Tua presença junto com os nossos irmãos, com o Teu povo, composto de pessoas, ó Deus, que são imperfeitas, mas que estão buscando em Ti essa edificação, crescimento espiritual, e que apesar de suas imperfeições, são instrumentos do Senhor para nos devolver a alegria. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, se há alguém aqui entre nós nessa noite, ou nos acompanhando de longe, que está agora enfrentando uma tristeza profunda, uma tristeza que chegou e não quer ir embora, ó Deus, cura essa pessoa agora em nome de Jesus. Devolve a alegria ao seu coração, a esperança ao seu viver. Não deixe que as circunstâncias dessa vida faça com que o teu servo ou a tua serva neste momento pensem que o Senhor o abandonou, assim como pensou o salmista. Por que o Senhor não olha para mim? Tira, ó Pai, esse sentimento do coração do teu filho, da tua filha, que neste momento enfrenta tristeza, alma abatida, alma perturbada. Faz assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Jesus, quero declarar teu nome. Pode cantar. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Segura, Senhor. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Clame pelo nome de Jesus essa noite. Ele tire toda a tristeza do nosso coração. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus, e sobre a escuridão Ele vai trazer
trazer a sua luz. E sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado porque nessa noite pudemos nos reunir aqui e porque podemos sair deste lugar hoje revigorados em nossa fé, com a esperança mais firme em Ti e certos de que, seja qual for o motivo que nos traga tristeza ao coração, nenhum deles é maior que o Senhor e nenhuma tristeza é maior que o Teu poder. O Senhor é o Deus que restaura o sorriso nos lábios daqueles que Te servem, que enxuga as lágrimas dos Teus servos e servas. Nos dá uma semana de paz na Tua presença, Deus, nós clamamos, e que a graça de Jesus, nosso amado Senhor, o Teu amor, Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.